Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações, gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Cadastre-se em nosso site para receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas ao vivo e comprovadas operações, cadastrando-se neste link aqui, cadastrar no curso, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, YouTube ou Google+. Antes de comprar o curso Trader Profissional completo, você assistirá às aulas e comprovará a eficácia de nosso método, o único comprovado ao vivo e comprovando as ordens. Eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, além de especulador profissional que faço as operações reais aqui nessas videoaulas. Sou programador, desenvolvedor e expert em PNL. Muito bem, pessoal, o horário agora 10 horas e 6 minutos, muito bem. A gente tem aqui o preço acima das médias móveis, o que indica tendência de alta, probabilidade de fazer grandes movimentos de alta. A gente tinha essa zona do Congestion Profits aqui, ela já foi descaracterizada, certo? E rompeu esta resistência aqui. Eu poderia estar entrando no rompimento, mas primeiro que existem resistências próximas daqui que são alvos prováveis, então não compensa a gente estar trabalhando o rompimento aqui. Segundo, que também o risco ganho, o manejo de risco, teria que colocar o stop aqui embaixo. É mais de 1% de stop, não tem condições. 30 centavos de stop, não dá para entrar com nada, eu teria que entrar com uma mixaria que não daria para ganhar nada absolutamente. Então, sem condições mesmo, tá, de estar operando. Mas houve esse rompimento, tem chance de explodir, porque foi uma... Aqui, ó, tá explodindo já. Porque a partir desse rompimento, existem estatísticas e probabilidades que indicam alta chance de realmente explodir para cima aqui. Aqui no gráfico de 5 minutos, nós temos aqui essa resistência de 27,43. Se romper aqui, eu posso estar entrando no rompimento. Porém, também depende do gerenciamento de risco, do manejo de risco, do valor do risco. Se romper essa resistência, tem chance de iniciar um rally de alta, de variação de mais de 2%, tá? Para atingir um alvo que está lá em cima, mais de 2%, provável. Se o preço voltar para as médias móveis, a condição técnica também vai ser favorável, né? Rompeu esta resistência aqui, tá fazendo um teste na próxima resistência. Se voltar para a média, tem chance de, com uma probabilidade ir novamente testar esse topo, então tem chance de, no sinal de compra, fazer o grande movimento de alta e nós conseguimos, consequentemente, estar zerando o risco da operação e ter uma chance, além disso, de ganhar uma boa grana. Se não der certo a operação, simplesmente nós conseguimos zerar o risco da operação e perder migalhas. Isso é o que importa. Portanto, o meu planejamento para estar executando as operações é essa, utilizando o método Fractal Prophecy. E vou então aguardar para ver se alguma daquelas configurações prováveis para início de operação aconteçam e que tenham um manejo de risco viável. 10 horas e 22 minutos, muito bem. Então, a gente tem uma configuração de acordo com a psicologia dos candlesticks, por trás da psicologia dos candlesticks. Nós temos uma zona do Congestion Profits grande aqui, entre 27,36 e 26,97. Em relação às médias móveis, em relação a esses pontos, tá? Vai dar 0,6, 0,3% de lucro. Então, quer dizer, vou me arriscar 0,3 para estar ganhando isso. E o principal, a probabilidade da stop aqui é gigantesca. Tem 80% de chance de dar stop dentro desta zona. Então, não vou operar. Se der o stop, eu vou mostrar que o nosso método adivinhou que ia dar prejuízo. Aqui, por exemplo, pode estar começando a dar um sinal na média móvel. Eu não vou entrar, porque a probabilidade é grande, muito grande, de dar stop. E o principal, né, a gente tem aqui o rompimento dessa
ex-resistência, que era suporte, rompeu o suporte, virou resistência de novo. E além disso, a gente tem padrões de candles aqui. Aqui a gente tem um arame de topo, a gente tem um topo duplo, a gente tem um engolfo de baixa. Então são padrões que indicam falha no teste desse topo. Falha no teste desse topo. E houve o rompimento deste suporte, virou resistência, o preço tende a vir testar esse novo suporte e quem sabe romper. Então aqui deu um sinal de compra, ó. Tá? Deu um sinal de compra na média móvel. Probabilidade altíssima de fazer um movimento de alta pequeno e depois dar o stop. O nosso ponto de entrada seria aqui, tá? E o nosso stop loss está aí aqui nesse ponto. Vamos ver se o nosso método acerta o stop loss, que a gente evitaria, mas tem 20% de chance de dar certo. Mas eu não entro porque eu trabalho a favor das probabilidades. Então a probabilidade aqui é de dar prejuízo, então estou fora do mercado. Muito bem, 10,29, então tá aí o stop, pessoal. Entrada operacional foi aqui. Stop loss, a limitação de prejuízo seria em 27,10 e 11, tá? E o que aconteceu? Deu um stop loss. Ou seja, eu teria tomado prejuízo se eu tivesse iniciado essa operação. Porque a condição técnica aqui, indicada pela técnica Congestion Profits, que antes de acontecer os prejuízos, antes de acontecer a lateralização do preço, ele avisa para o trader, certo? É uma técnica nova que eu inventei, descobri estatísticas por trás de certos padrões de preço e uso isso até hoje, é uma bênção para evitar prejuízo, literalmente, comprovado ao vivo aqui. E outra coisa, aqui acabou de dar um sinal de venda, tá? Acabou de dar um sinal de venda aqui. E o sinal de venda foi abaixo da média. Para dizer a verdade, o preço está indo testar esse fundo. A probabilidade é de ir testar esse fundo, mas a gente tem essa zona do Congestion Profits. Se tem essa zona do Congestion Profits, a probabilidade de dar stop, de dar prejuízo é gigante. Então a gente não pode estar operando e olha só. Aqui, quando fez esse arame de topo, arame de topo, próximo da média móvel e abaixo dela, o preço tende a vir testar esse fundo. Né? Todo o comportamento do mercado é de probabilidade de vir testar esse fundo, mas está dentro da zona do Congestion Profits. E quando isso acontece, tem chance de dar stop, de dar prejuízo. E no rompimento da mínima, foi a entrada operacional. Então eu teria entrado aqui e logo depois de entrar eu já teria tomado stop no mesmo candle. Porque rompeu a máxima aqui, que seria o start de compra, que seria a limitação de prejuízo da operação vendida. Então, olha só o que o mercado está fazendo. Está dando um monte de canto de sereia. O que é canto de sereia? Oportunidades falsas. Oportunidades que o mercado te dá para tirar o seu dinheiro, tirar todo o lucro que você ganhou. Então, o meu método, a minha estratégia possui essa ferramenta anti-cantos de sereias ou anti-oportunidades falsas. E é raríssimo a gente encontrar método hoje no mercado que trabalha operar nas melhores condições técnicas do mercado. Então não adianta, pessoal, só ter um indicador e sair comprando e vendendo quando for dando sinal. É muito mais além do que isso que a gente tem que estar trabalhando para aproveitar e se arriscar nas oportunidades mais viáveis, mais favoráveis, que a gente tem mais chance de acertar. E evitar muitos prejuízos, porque mesmo eu perdendo um pouquinho, 0,3%, e quando eu ganho 2%, 1,5%, 3%, a maioria das vezes eu vou errar. Então se eu erro muito, não adianta nada eu ganhar uma operação que deu 5%, sendo que eu perco dezenas e dezenas de vezes 0,3%. Não vai adiantar nada. A única chance que a gente tem do mercado de ganhar é evitando prejuízo. E quando a gente tem prejuízo, a gente tem que ter pouco prejuízo. E adivinhar que vai dar prejuízo quando a gente entra na operação pela técnica Stop Profits, que você também aprende no meu curso, que é comprovado. Onde eu saio antes de tomar prejuízo, porque eu adivinho que vai dar prejuízo. E eu saio com uma perda muito menor do que a projetada de 0,3%. Essa é a única maneira da gente ganhar no day trade, no mercado financeiro. Continuar acompanhando. E vamos ver se rompe essa zona do Congestion Profits. A gente está trabalhando algum rompimento, mas nas médias, pelo jeito, hoje não vai dar para a gente estar trabalhando, que é muito perigoso. Outra oportunidade, sinal de compra, que também tem chance alta de dar stop e de continuar lateralizando,
tá? 10,37, então nesse ponto aqui, ó, tá? Seria entrada operacional e aqui seria o stop loss. Tem manejo de risco viável, dá pra gente trabalhar com risco viável aqui dentro. Tem 80% de chance de dar stop aqui também. Eu também não vou entrar. Tem chance de dar muito stop hoje em dia dentro desta zona. 10 horas e 44 minutos, mais uma profecia realizada pela nossa metodologia que indicou que daria stop. Então evitei um stop aqui, outro stop aqui, vendi e aqui outro stop. Deu sinal de compra, foi lá em cima, voltou tudo, estopou. Nesse caso, fez um grande movimento de alta, eu teria zerado o meu risco, mais ou menos aqui. Eu teria perdido cerca de 0,15%, mas teria perdido dinheiro. Então, quando o preço atingiu aqui, já indicou claramente, provavelmente daria stop, pela técnica Stop Profits, tá? E depois atingiu o stop. Então, 3 stops evitados. O pessoal acha que o mais importante é ter lucro, o mais importante é ver a operação vencedora, ver grandes lucros. O pessoal só pensa em lucro. Eu posso ganhar uma operação de 6% em um único dia. Mas se eu fico tomando 3, 5 stops por dia, o mercado leva todo esses 5%. Então não adianta nada. Eu tenho 7 anos de experiência no day trade e existem muitas armadilhas aqui no day trade que a maioria do pessoal desconhece, tá? E aqui de novo, acabou de dar um sinal de compra, tá? O sinal de compra foi aqui, ó, tá? No rompimento da máxima desse candle. Entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, teria colocado stop loss. No mesmo candlestick, estopou. Abriu aqui nesse ponto, rompeu e depois voltou tudo no mesmo candle, deu stop. Então, quarto stop do dia. Enfim, não dá pra gente operar dentro dessa zona, porque é uma zona comprovada. Tem 80% de chance de dar prejuízo. Então, qual a lição que a gente tem hoje? A gente tem que desenvolver estratégias. A gente tem que ter uma estratégia que evite prejuízo antes de acontecer. Então, a maioria das outras escolas vai dizer, aqui tem uma consolidação, aqui deu sinal falso. Mas já passou, amigo. Você tem que adivinhar antes de acontecer. Você tem que ter uma ferramenta que adivinhe antes de acontecer, com alta probabilidade, as consolidações. Então, o grande problema da maioria dos outros métodos é isso. Eles não traçam probabilidade de acontecer consolidação. E eu sempre tive problema com consolidação, então eu decidi inventar alguma coisa que resolvesse o problema de consolidação, e o Congestion Profits é um deles. E tem a técnica Fractal Profits, que também ajuda a evitar stop. Então são 2 ferramentas abençoadas, literalmente, que me permitem evitar muito prejuízo. Então, mais uma vez, não adianta você ficar vendo e procurando operações vencedoras, ver vídeos de operações vencedoras. Esse vídeo aqui é muito mais valioso que qualquer operação vencedora que eu faça. Porque aqui eu evitei, ó, 1,20% de prejuízo. Tá? Só nessa brincadeira aí, 1,20% de prejuízo. Então é muito séria a questão de perder dinheiro na bolsa. Você tem que saber perder dinheiro e saber evitar prejuízo e saber apostar nas condições técnicas do mercado, onde você tem uma chance grande de acertar. E mesmo com uma chance grande de acertar, 60% do tempo eu tomo stop. Eu tomo prejuízo 60% do tempo, mas perco migalhas. Perco pouco dinheiro. E quando eu ganho, acerto 30 a 40% do tempo, eu consigo pegar tendências boas de 1,5%, 2%. Quando eu estou alavancado, eu consigo ter um lucro enorme. E é assim que a gente vence no day trade. Agora são 11 horas e 11 minutos. Bom, a gente tem uma possibilidade de dar um sinal de venda por aqui. Aqui tinha, tá? Se rompesse a mínima, não foi o sinal de venda. Qualquer sinal de venda que aconteça aqui, provavelmente vai dar stop. Se o candle, não romper a máxima desse candle, por exemplo, romper a mínima, tem chance de dar um sinal de venda aqui. E o stop loss, o start de compra da operação vendida, aqui em 27,14. Vamos ver se vai dar o sinal. Não vou entrar porque tem chance de dar stop de 80%. Já deu 4 stops aqui na zona do Congestion Profits. Aqui, acabou de dar o sinal de venda. Tá, acabou de dar o sinal de venda aqui. E o start de compra seria aqui em 27,14.
probabilidade altíssima de dar prejuízo aqui. Bom, pessoal, então o sinal de venda, meio-dia, então aquele sinal de venda que eu falei, não deu stop, e a gente conseguiu zerar o risco da operação aqui. Se eu tivesse entrado, mas muito perigoso, e era muito provável que ao romper esse fundo, quando o Congestion Profit é acionado, existe alta probabilidade dele dar stop no fundo que foi formado na onda do Congestion Profit, que é a zona de alto risco, determinado pela metodologia. Mas não quer dizer que ao romper isso aqui vai fazer uma tendência de baixa. O que aconteceu, houve o rompimento, mas o preço já voltou para dentro da zona do Congestion Profit. Isso acontece direto. Então mesmo assim, ainda está perigoso, né, essa operação de venda não dá certo. Enfim, mesmo que dê certo, era muito perigoso eu operar aqui e dar stop. Inclusive, para acertar essa operação, eu teria perdido 4 vezes aqui. Então não compensa operar nessas condições técnicas desfavoráveis. E além disso, ainda tem chance do preço voltar tudo. Por quê? Está dentro desta zona do Congestion Profit. Então nós temos uma zona do Congestion Profit nessas linhas azuis aqui, meio verdes, azuis aqui. Tá? Então aqui também não dá para a gente operar vendido. E esse rompimento aqui, deste suporte em 26,65 é muito importante. Só que eu não sei se até 1h da tarde, que é o horário que tem liquidez, que eu gosto de operar, vai fazer o rompimento. Acho que não. Tá? Se acontecer, vai acontecer à tarde ou amanhã. Então a gente tem que ficar de olho, porque o mercado ele já está indicando fraqueza na subida, na Vale. E no gráfico diário já está fechando com um Arame de topo. Então já está indicando que a correção está acabando e pode começar a acontecer mais quedas na Vale. Então a tendência do gráfico diário é de baixa. A gente tem que ficar preparado para ganhar muito dinheiro com tendências vendidas, com operações vendidas. Horário meio-dia 29, muito bem, pessoal. Então, o nosso sinal de venda aqui fez esse movimento de queda, rompeu a zona do Congestion Profit? Não. De acordo com esses padrões de candlesticks, a zona do Congestion Profit que está em vermelho aqui, ó, ainda é válida. Então, não é porque rompeu, tem um certo tipo de rompimento que vale e outro não. Nesse caso, não vale. Então, a zona do Congestion Profit ainda é válida. Fez um movimento de queda e voltou tudo, ou seja, eu não teria ganho nada nessa operação, voltou tudo, eu já zerei minha operação aqui, certo? Se eu tivesse protegendo o lucro aqui nesse pivô, eu já teria zerado aqui com uma migalha de lucro, que não daria para recuperar nada praticamente, desses 4 prejuízos que eu teria tido e que eu evitei ao vivo aqui, certo? E aqui deu outro sinal de venda, novamente está dentro da zona do Congestion Profit, 1 centavo abaixo da mínima entrada, 1 centavo acima da máxima stop loss, tocou no stop, deu prejuízo para o trader, tá aqui nesse ponto aqui. Então mais um stop também que a nossa metodologia está evitando. E aqui deu outro sinal de venda, né, que pode também dar errado, enfim. A zona do Congestion Profit é uma zona mortal, o trader tem que utilizar essa metodologia, porque ela realmente funciona, 80% das vezes você evita prejuízo. E você pode usar o Congestion Profit para o seu método particular personalizado. É um método genérico, ou seja, funciona para qualquer estratégia. Basta você traçar as zonas e não operar com a sua estratégia dentro destas zonas. Bom, pessoal, 1h da tarde, então tá aí. Consolidação, meio-dia 51, né? Ou melhor, atualizando aqui. Meio-dia 57. Então tá aí. Outro detalhe, tá, importante, é que depois desse sinal de venda, deu outro sinal de venda aqui e voltou e estopou tudo. Então, eu teria feito, se eu fizesse todas as operações hoje, 1 stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops, ou melhor, aqui foi 4 stops, aqui não foi um stop, foi uma operação zerada. Nessa operação aqui, eu teria perdido 0,15. Nas outras três, eu teria perdido 0,3. Então, 1% aqui, mais ou menos, de prejuízo. Aqui eu teria ganhado, aqui eu teria zerado o risco nessa operação vendida. Eu não teria zerado aqui embaixo, porque nós trabalhamos seguindo tendência. Então,
Tentativa de seguir tendência, falhou, zerei o risco, 0 a 0. E aqui, mais 2 prejuízos, então 0,6% com mais 1% aqui, menos 0,6% de prejuízo, uma bolada, evitado. Tá? E a única coisa que eu fiz foi, antes de acontecer esses prejuízos, usar o Congestion Prophecy. Então, é um método comprovado e o principal. Esse vídeo aqui, pessoal, é muito mais beneficente, muito mais importante do que aquele vídeo que eu ganhar 10% em um único dia. Porque o que vai fazer você ganhar dinheiro na bolsa é evitar prejuízo e tomar poucos prejuízos, porque prejuízos são inevitáveis. Então a questão de perder migalhas ou pouco prejuízo também não adianta nada se for em grande volume. Então você tem que ter pouquíssimos prejuízos, a quantidade de prejuízos pouquíssimas, e evitar muitos prejuízos, porque a tendência é você tomar dezenas e dezenas de prejuízos. O meu método é assim, e a grande maioria dos métodos dos mega investidores são assim, mas eles sabem também evitar prejuízo, eles sabem a hora de operar. Então essa aqui é uma videoaula fantástica que vocês têm que ver como foi comprovado que a minha técnica evitou todos esses sinais falsos do Trade System. E como é importante evitar prejuízo, porque a gente vai ganhar, acertar a minoria das vezes, e a gente vai errar a maioria das vezes, mesmo evitando muitos prejuízos como esse. Imagina se eu não evitasse, eu nunca conseguiria ganhar dinheiro como day trader. Então pensa sobre isso, pensa que o mais importante é você saber perder dinheiro na bolsa, perdendo migalhas, para ganhar muito. Quando acertar, ganhar muito das poucas vezes que você acertar. Se forem poucos acertos, não tem problema, porque você ganha muito, perde muito pouco das poucas vezes que você perde, porque você perde poucas vezes, e você evita dezenas e dezenas de prejuízos, como eu venho fazendo. É assim que se sobrevive na bolsa e é o mais importante. Por isso que é muito difícil ganhar dinheiro na bolsa. Só que eu sei o que eu estou fazendo, então para mim esse negócio não tem mais risco. Eu perco muito pouco quando eu termino negativo, e uma hora ou outra eu acerto e ganho, porque eu sei o que eu estou fazendo. Temos aqui então, pessoal, o Home Broker, plataforma de compra e venda de ações, cotações ao vivo, tá? E tá aqui, ó, histórico de ordens. A gente atualiza aqui, a gente não tem nada, ou seja, não foi executada nenhuma operação. Conforme eu fiz ao vivo, estou comprovando também que eu não fiz operação hoje. E se eu tivesse feito, eu teria perdido muito dinheiro, e tudo foi evitado graças à metodologia Congestion Prophecy. Talvez você tenha uma metodologia, um trade system, uma estratégia, e você não quer mudar sua estratégia para a minha, mesmo você que admira a minha estratégia assistindo meus vídeos. Tem muitas pessoas que assistem meus vídeos assim. Bom, nós temos alguns métodos que podem melhorar a sua condição estratégica, que é genérico, ou seja, funciona para o seu método sem modificar o seu método. É o método Congestion Prophecy. É um método comprovado que indica para o trader consolidações e sinais falsos antes de acontecerem, e acerta 80% do tempo. Assistindo às minhas videoaulas, você vai ver que eu evito muitos prejuízos. Então isso me permite ter lucros e ter bons lucros, porque são poucos prejuízos para recuperar. E você pode usar ela para a sua metodologia. Então, se existe uma zona do Congestion Prophecy, você tem o seu trade system, sua estratégia para entrar é um ponto, para sair, para limitar o prejuízo é outro. Se isso acontece dentro da zona do Congestion Prophecy, existe probabilidade de você não ter prejuízo, de você não conseguir boas tendências para operar. Você sabendo disso e sabendo da importância de evitar prejuízo, você sabe que o que você quer como trader é aumentar a sua lucratividade, aumentar os seus lucros. E você sabe que uma das maneiras de aumentar a sua lucratividade é evitando os prejuízos, diminuindo os prejuízos. Então, esse método Congestion Prophecy pode ser aplicável para você que tem um método personalizado. Aqui na página do Congestion Prophecy, você clica aqui, Congestion Prophecy, na home page, tá? Você tem aqui o símbolo do Congestion Prophecy, ou aqui, você clica em Congestion Prophecy, você vai ter o vídeo comprobatório da metodologia e várias videoaulas que eu faço, eu estou usando, e direto eu estou evitando dezenas e dezenas de prejuízos. O curso ele custa R$ 189,99, pode ser parcelado em até 12 vezes pelo PayPal,
Ou você vindo aqui em comprar nossos cursos, tem aqui a lista de todos os cursos que você pode comprar. Você tem também aqui a opção de pagar pelo Bcash, tá? R$ 189,99. E você tem transferência à vista com desconto, ele sai por R$ 179,99 o Congestion Profits.